Olá, pessoal! Eu sou a professora Girlane Silva e estou de volta com mais uma aula de ciências. Eu sou uma mulher negra e hoje estou usando saia preta e blusa estampada. Muito se tem discutido sobre o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera e as suas consequências climáticas. Quem aí nunca ouviu falar em aquecimento global? Mas você já parou para pensar qual seria o impacto, dessa poluição atmosférica na sua saúde? Pois esse é o tema da nossa aula de hoje. Não saia daí. Para começar, dê uma olhada nessas duas figuras. Qual seria a diferença entre elas? Bem, professora, tá quase todo mundo de máscara aí, deve ter alguma coisa relacionada à pandemia, do coronavírus. Bem, gente, a primeira imagem até tem relação. Ela fala sobre os protocolos, para um retorno seguro às escolas, que é o momento que a gente está vivendo atualmente. Mas a segunda imagem, ela fala justamente do fechamento de escolas tailandesas que aconteceu em 2019 devido a um outro fator, a poluição. E aí, o que eu quero que vocês vejam com isso? Que tanto a Covid-19 quanto a poluição, elas trazem riscos à saúde, Mas será que existe alguma relação entre a Covid-19 e a poluição? Vamos por partes, Gente, antes do coronavírus, a poluição atmosférica já matava entre 7 e 8 milhões de pessoas por ano. Se vocês derem uma olhada nesse gráfico aí da OMS, a gente tem uma parte dessas mortes acontecendo em decorrência de emissões externas de poluentes, como é o caso de fumaças de indústrias, de automóveis, e parte vai ser por emissão indoor, por emissão dentro das residências, muitas vezes pela queima de combustíveis sólidos, como é o caso da madeira. Assim, a poluição do ar é considerado o principal risco de saúde evitável que afeta a todos, embora os mais vulneráveis sejam as pessoas mais pobres, e idosos e crianças. Vejam a situação no nosso país, gente, são quase 50 mil mortes por ano, E a foto ao lado, ela mostra a nossa cidade, que é o Rio de Janeiro, que já foi considerada uma das cidades mais poluídas do Brasil, mas que atualmente, devido ao isolamento e à redução de veículos na rua, ela já tem um ar considerado mais moderado, de qualidade mais moderada, como vocês podem ver no gráfico. Mas, professora, o que significa poluição? Deem uma olhada no slide. A legislação brasileira estabelece que o ar está poluído quando os gases ou partículas estão presentes em concentrações que podem acarretar impactos negativos à saúde humana, à fauna, à flora e também levando à destruição de bens materiais. A figura ao lado, ela mostra o ciclo dos poluentes. Eles são produzidos por fontes naturais, como queimas naturais, processo de decomposição, mas a maior parte da emissão, ela vem de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis por veículos e indústrias. Os poluentes, eles podem ser de dois tipos, eles podem ser poluentes primários, quando eles são emitidos diretamente a partir das fontes, ou secundários, quando eles são produzidos, formados na atmosfera a partir de reações que ocorrem, como é o caso, a exposição à luz do sol. Após essa emissão ou formação, esses gases se acumulam na atmosfera, gerando impactos no clima, e também afetando direta ou indiretamente o ambiente e a saúde das pessoas. Observem essa figura. Ela mostra alguns dos principais poluentes atmosféricos, tanto primários quanto secundários, Como é o caso do monóxido de carbono, material particulado, dióxido de enxofre, ozônio e dentre outros. E o aumento na concentração desses gases pode gerar, agravar ou contribuir com fenômenos que são capazes de gerar impactos nas nossas vidas e também no meio ambiente. Eu trouxe para vocês dois exemplos, a chuva ácida e a inversão térmica. Deem uma olhada. No caso da chuva ácida, ela vai ser formada a partir da emissão de alguns óxidos, como é o caso do dióxido de azoto
e do dióxido de enxofre, que reagem, né, com a água da atmosfera formando ácido. Esse ácido, então, ele fica dissolvido no vapor e vai contribuir na formação de nuvens, né? Então, quando vier essa chuva vem com uma acidez que pode gerar, né, vários danos a várias espécies de plantas e animais. A figura ao lado traz uma experiência feita em sala de aula, né, onde a gente pode ver que poucos minutos de exposição de uma flor a um ácido já foi capaz, né, de levar a um dano, né? Vocês podem ver aí que ela vai perdendo a sua cor. E se a gente for pensar no efeito, qual seria o efeito indireto disso na nossa saúde, né? No caso, essa chuva ácida, ela vai mudar também a acidez de rios, de lagos, né? E se a gente for pensar que a gente consome ali peixes, né, seres vivos que estão presentes nesses ambientes aquáticos, essa acidez, ela pode facilitar a absorção de metais pesados e a gente acabar consumindo esses metais a partir, né, do consumo de peixes, dentre outros seres aquáticos. Já a inversão térmica é um fenômeno que está relacionado à circulação natural dos ventos na atmosfera. No caso, né, da inversão, esse movimento é impedido e o ar frio, né, que também é mais denso, fica preso nas regiões mais próximas da superfície, como você pode ver aí na figura, né, na parte de inversão, se misturando ao ar poluído, né, e gerando uma maior exposição das pessoas ao ar poluído, podendo causar alguns problemas de saúde, como alergias, asmas, dentre outros, né? Eu trouxe uma figura para vocês, por exemplo, de uma irritação, né, nos olhos aí, proveniente desse fenômeno. Mas, professora, como é que eu posso saber, né, que um ar está poluído ou não? Dê uma olhada no slide. A qualidade do ar é uma medida no nível de poluentes, né, atmosféricos a qual a população está exposta. E no Brasil, quem estabelece os padrões de qualidade do ar é o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E a depender da concentração desses poluentes, a gente vai ter qualidades que são consideradas boa, moderada, ruim, né, muito ruim e péssimo. Por exemplo, um ar de qualidade moderada, né, esse aqui que está amarelinho, ele vai atingir apenas pessoas consideradas suscetíveis, como crianças, idosos ou com doenças, né, pré-existentes, enquanto um ar de qualidade muito ruim, que é esse que está aqui lilás, ele já é capaz de afetar toda a população, trazendo sintomas muito mais graves do que simples problemas respiratórios. E como é que o nosso corpo é exposto a esses poluentes? Deem uma olhada na figura. A exposição ela ocorre principalmente, né, através das vias respiratórias, que é a principal forma de entrada do ar no nosso organismo, né? E uma vez inalados, esses poluentes ganham acesso ao nosso corpo, né, podendo se acumular e trazendo uma série de riscos à nossa saúde, como dores de cabeça, irritação nos olhos e garganta, problemas em diversos sistemas e, mais comumente, problemas respiratórios, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa animação mostra o funcionamento dos nossos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas. E que, em muitos casos, devido à exposição de poluentes tóxicos, esses alvéolos, eles vão ter a sua função prejudicada, o que dificulta o fluxo de ar e, consequentemente, a respiração, né? Sendo o fator poluição um fator, né, determinante, mas o tabagismo também vai estar contribuindo, né, para essas consequências. Gente, e quem aí nunca ouviu falar em asma, né? Geralmente a gente conhece uma pessoa que tem. Além de ter uma predisposição genética envolvida, a exposição a esses poluentes pode gerar uma crise, né, causando aí a inflamação de vias aéreas, que eu falei para vocês que é a nossa principal porta de acesso, né, a esse ar contaminado, e também dificultando a respiração. E como eu falei para vocês, gente, desde o início da aula, a gente vai ter, né,
populações que são particularmente sensíveis a esses poluentes, como é o caso dos idosos, das crianças e de pessoas com doenças pré-existentes, como asma e doenças cardiovasculares. Mas hoje eu trouxe para vocês verem, né, os principais impactos causados na saúde das crianças, desde a gestação. Dêem uma olhada no slide. Vejam os efeitos da poluição do ar na saúde do feto, né? Ele pode causar prematuridade, baixo peso ao nascer, óbito, né, logo após o nascimento ou mesmo o aborto, né? E numerosos estudos têm associado esses efeitos a alguns poluentes em específico, como material particulado, o ozônio e o monóxido de carbono. E, gente, o monóxido de carbono, ele tem um efeito particularmente preocupante porque ele é capaz, né, de impedir o transporte de oxigênio pelas nossas células vermelhas, as nossas hemácias, né, fazendo com que a pessoa possa morrer por asfixia. Agora vejam a quantidade de efeitos que esses gases poluentes, de uma forma geral, pode causar em crianças, né? Doenças no sangue, nos pulmões, como anemias e pneumonia, doenças respiratórias, metabólicas, afecções de pele e até mesmo câncer e doenças neurológicas, como o autismo. Muita coisa, não é mesmo? Mas vocês já se perguntaram por que as crianças são tão suscetíveis, né? O que faz as crianças serem tão suscetíveis a esses poluentes? Primeiro, a gente precisa recordar que o nosso sistema imunológico, né, a gente não nasce com o nosso sistema de defesa, né, todo completinho. Depende da exposição que vai ocorrendo enquanto a criança vai crescendo, né? Então, a criança ela não tem todo o seu sistema imunológico formado. Além disso, gente, se a gente for pensar na poluição externa, as crianças elas brincam muito mais na área externa, elas vão estar muito mais em contato com essas áreas externas, até para brincar, um parquinho. E se a gente for pensar na poluição dentro de casa, a criança também, ela fica muito mais dentro de casa, tem muito mais acesso ao chão, que é onde esses gases, esses poluentes se acumulam. Assim, se a Covid-19 causou um grande alarme mundial, a poluição atmosférica avança como uma epidemia silenciosa, né, ceifando milhões de vidas atualmente. E se a gente for pensar, então, já que eu estou falando em Covid, vamos lembrar lá da primeira pergunta que eu fiz, né, no início da aula, se existia alguma relação entre a Covid-19 e a poluição atmosférica. Deem uma olhada no slide. Muito embora o confinamento, né, e a redução no uso de transporte tenha melhorado a qualidade do ar, segundo estudos, a poluição do ar aumenta o risco de morte por Covid-19, né? Então, respirar ar poluído torna pior a infecção por coronavírus. A poluição atmosférica é um problema de saúde pública, né, que afeta, inclusive, a economia. Se a gente for pensar no número de internações que a gente tem, isso vai gerar um custo. Assim, muito embora os governantes negligenciem, né, a necessidade de rever os padrões de qualidade do ar no Brasil, é necessário que a gente cobre, né, esses governantes por medidas mais eficazes. E aí eu deixo vocês com a ODS 13, né, cuja abordagem visa o incentivo a ações em prol da melhoria do ar. Então, gente, respirar ar puro é sinônimo de vida. Se cuidem e até a próxima aula.